Olá, esse é o segundo episódio da série Mente Leve, Corpo Leve. E eu tô te mostrando nessa série de vídeos por que você não consegue emagrecer, mesmo fazendo muito esforço para isso. E se você não viu o episódio de ontem, é muito importante que você veja, porque a gente falou lá sobre os principais motivos que te impedem de emagrecer. E já começamos a entender como que a sua autoimagem, a forma com que você se vê, as crenças limitantes que você carrega, influenciam diretamente no seu peso. O link para assistir o episódio 1 tá aqui embaixo. Só vá para o episódio 2 depois de assistir o episódio 1. E no episódio de hoje eu vou ajudar você a identificar quais as principais crenças que produzem a autoimagem que você tem hoje, a forma como você se enxerga, que faz com que o seu peso seja do jeito que ele é hoje. Como que você chegou nesse resultado. Então hoje eu vou fazer alguns exercícios nesse episódio para ajudar você nessas descobertas internas. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Spadini, eu sou terapeuta, trabalho com autoconhecimento há 12 anos e fiz um processo de mudança de autoimagem, de crenças que ocasionaram na mudança do meu corpo. Então hoje eu quero mostrar para vocês nesses episódios, né, como que é possível para você também mudar, como que é possível para você também fazer isso com você e mudando do lado de dentro, mudando a sua mente, mudando a forma de se relacionar com você mesma, o resultado do seu corpo é incrível. E muito mais do que o resultado com o seu corpo, você chega em um resultado que você não tem mais medo de voltar para o resultado anterior. É resolver de vez o seu problema e não mais precisar de uma balança para dizer se você tá bem, se você não tá bem. Será que eu tô bonita? Será que eu não tô bonita? Eu subo na balança para ver quanto eu tô pesando. Então, a gente deixa muitas vezes um número do lado de fora dizer como a gente está se sentindo do lado de dentro. Enquanto o que vai realmente trazer resultado é eu mudar o que eu estou vivendo e sentindo do lado de dentro, e isso vai se refletir no meu corpo, na forma com que o meu corpo se apresenta para o mundo. Então, para a aula de hoje, a gente vai precisar de papel e caneta, porque eu quero que você faça alguns exercícios de entendimento e de começar a trazer clareza sobre por que o seu corpo tá do jeito que ele tá hoje. O que faz com que você chegue nesse resultado, nesse específico resultado que você tem hoje. A primeira coisa que a gente vai fazer, e que você precisa começar a olhar, é o seguinte. Muitas vezes, o problema ou desafio com peso, ele começa em um momento específico da vida. Por exemplo, quando foi que você se deu conta de que você estava acima do peso? Quando foi que o seu desafio com o peso começou? Eu me lembro que quando eu comecei a engordar muito, né, que eu fui chegar nos 20 quilos, foi num período onde eu comecei a dar treinamentos de desenvolvimento humano. Então eu trabalhava muito, né? Ocasionalmente eu acabava comendo e compensando muito nisso, mas não foi isso exatamente que me fez engordar. Só depois de muitos anos estudando isso, que eu fui entender o que aconteceu internamente e inconscientemente. Quando eu comecei esse processo de dar treinamento de desenvolvimento humano, tinha uma cultura no ambiente onde eu estava que eu precisava ser uma pessoa séria, eu precisava ser uma pessoa que passasse uma determinada seriedade para que as pessoas viessem fazer o treinamento comigo. Como eu era muito nova na época, eu tinha 24 anos, eu era super nova, né? Eu estava solteira na época que eu comecei a dar treinamentos. Existia sempre uma preocupação dos superiores, das pessoas à volta, se os alunos não iriam se interessar romanticamente por mim. E isso fazia com que sempre surgia esse tipo de comentário. Ah, mas você não pode dar bola para os alunos. Ah, mas se os alunos se interessarem por mim, por você, a responsabilidade é sua. Porque você precisa cuidar da sua aparência, você não pode mostrar muito seu corpo, você tem que se cobrir do pé à cabeça, para que as pessoas elas não entendam que o que você está transmitindo é só o conhecimento que você tem, que elas não entendam uma segunda intenção na sua mensagem. Então eu comecei a ouvir muita mensagem, muita informação
de que se alguém se interessasse por mim, era porque eu estava seduzindo, sabe? Era porque eu estava me mostrando. E isso foi gerando um processo interno muito grande de começar a engordar. Sabe? De tipo, não, eu preciso me esconder. Tanto é que eu olho hoje para as fotos daquele período e eu usava umas roupas, gente, que escondiam completamente o meu corpo, sabe? Que umas formas quadradas, umas formas cinzas, roupas que usava o cabelo preso, tipo rabinho assim, coquezinho preso, não me arrumava muito. Nossa, olhar as fotos daquele tempo, assim, eu tentava me esconder, é como se eu tentasse me enfeiar o tempo todo, com medo daquilo tudo que eu estava ouvindo. E eu já carregava lá da minha adolescência muita dor, muitos desafios de ter crescido numa cidade do interior, né? E de ter desenvolvido muito cedo, eu era ainda muito criança, com 11 anos, eu era criança e eu desenvolvi corpo muito rápido. E quem é mulher e viveu no interior e desenvolveu o corpo nessa época sabe o quanto isso é difícil, né? O quanto é desafiador, nem só no interior, né? Em qualquer ambiente, mas o quanto é difícil para criança, para mulher criança, sair desse período de eu sou uma criança e tô brincando de boneca e de repente eu tô com olhares masculinos para cima de mim e aquilo começa a me causar medo, aquilo começa a me causar desconforto, aquilo começa a me causar e eu começo a me sentir culpada. Eu começo a mudar as formas que eu me visto, porque o meu corpo tá mudando. Então eu começo a achar que o que tá causando esses olhares sou eu, sabe? É minha culpa. Então eu cresci já nesse ambiente muito desafiador por causa disso. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei nesse lugar de agora você precisa ser séria. Agora você precisa, não pode. Aquilo voltou com muita força, sabe? De tipo, meu Deus, se alguém olhar pra mim, né, sabe? Nossa. E é muito doido como isso acontece, porque várias situações dessas acontecem. Mesmo eu me vestindo igual freira, né? Me tapando quase que de burca, ainda assim eu tive muitos desafios com isso e eu me senti extremamente culpada, né? Porque nesse trabalho é muito comum, depois eu fui entender, nesse trabalho é muito comum as pessoas transferirem pra você, tipo, nossa, ela entende muito de pessoas, ela vai salvar meus problemas. É muito comum isso acontecer, não tem nada a ver com a imagem física. Eu só fui entender depois, né? Então, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu quero que vocês comecem a enxergar e olhar para a vida de vocês esse retrospecto. É como se você escrevesse no papel e fizesse uma retrospectiva, onde que você estava com um corpo magro, bonito, onde que você começou a engordar. E aí você pode começar a perceber ao longo da sua vida esses vai e vem. Esses dias eu estava vendo uma aplicação até de uma menina da mentoria anterior, que ela tava colocando que, tipo assim, quando ela terminava um relacionamento, ela emagrecia. Aí ela começava a namorar de novo, ela engordava. Aí terminava o relacionamento, emagrecia. Começava a namorar de novo e engordava. Então, isso vai criando na mente padrões. E o que são esses padrões? A mente vai entendendo assim, se você tá magra, você tá solteira. Se você tá acima do peso, você tá namorando. Então, se você tá num relacionamento legal, você tá acima do peso e você quer emagrecer, o subconsciente não deixa. Por que ele não deixa? Porque ele tem uma caixinha onde ele diz assim, não, você só é magra quando você tá solteira. Se você emagrecer, você vai terminar o relacionamento. Então, ele vai te boicotando de fazer os processos por causa das caixinhas que ele armazenou. Então, é importante que você vá identificando na sua vida quais os momentos em que você estava magra, quais os momentos que você estava acima do peso e o que foi acontecendo. Outra coisa é que o subconsciente ligava, como ele grava tudo muito em caixinhas, como que funciona? Vamos dizer que você está num corpo legal. Teve um momento da sua vida em que você está num corpo bonito, que você está se sentindo magra, que você está se sentindo bonita, que tá tudo bem com esse corpo. Mas aí, você tem uma atitude errada, sei lá, você trai a pessoa que tá com você tá num relacionamento e aí você trai a pessoa que tá com você e aquilo causa uma dor muito grande em você, causa uma dor no relacionamento, causa um problema muito grande. A mente associa.
ela pode fazer essas associações. Quando você estava magra, bonita, você tem atitudes que você não se orgulha, que você é feia. Então, é melhor você ficar aqui. Ou você, por exemplo, estava num corpo magro, bonito, legal, mas você está num relacionamento abusivo. Ou seja, o que está acontecendo fora, o subconsciente ele tem uma caixinha só, ele não bota, sabe, não é separado. Então, você tá, por exemplo, magra, bonita, mas você tá num relacionamento abusivo. E aí o subconsciente associa magra, bonita e relacionamento abusivo. Então, magro e bonito não é bom. Entende? Magro e bonito é ruim. Por quê? Porque o sentimento que você tá vivendo é um só. Não tá separado. Eu tô feliz porque eu tô magra e tô bonita, mas eu tô triste porque eu tô num relacionamento ruim. Não. Ele junta as duas coisas. O sentimento é um sentimento só. E o sentimento mais forte prevalece. Então, quando a gente começa a fazer essa autoanálise, essa identificação, eu vou começando a perceber onde são os momentos que o meu subconsciente acha bom e onde são os momentos que o meu subconsciente acha ruim. Você pode me dizer assim: ah, Roberta, eu sou gordinha desde criança, desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, eu sempre fui gordinha, eu nunca consegui emagrecer, nunca tive um corpo magro. É crença também? É. Mas aí a gente precisa investigar crenças em um outro lugar, em um outro nível. As crenças de quem já nasce gordinho, sabe? Tem gente que já nasce gordinho, né? Já nasce gordinho e nunca consegue emagrecer, são percepções e ideias geradas ainda na barriga da mãe, sabe? Percepções, ideias da própria mãe que a pessoa carrega para si nessa vida. Então, são outras percepções num nível inconsciente ainda mais profundo que a gente precisa investigar. Então, eu preciso dar uma olhada para como que é a minha família, como que é a relação da minha mãe com o peso. Como que é a relação da minha família no geral com o peso. O que será que eu entendi quando eu estava lá na barriga da minha mãe sobre peso? E pode ter, inclusive, percepções, ideias, crenças que você trouxe de outras vidas, sabe? Que você trouxe, você carregou, né? Imagina que uma pessoa, nessa vida, ela fica a vida inteira com, sei lá, 100, 200 quilos, por N problemas que ela carrega. Na próxima, ela não vai nascer magra. Ela vai continuar naquele peso. Por quê? Porque a gente é só uma continuação de vida. A gente é só uma continuação, a gente é eterno. E eterno esse corpo não é. Se eterno esse corpo não é, o que é eterno? Eu sou eterno. Então, para eu ser eterno, eu fico andando e esse processo de evolução ele é contínuo. O que eu vivi nessa daqui e eu resolvi, beleza, fica aqui. O que eu vivi não resolvi, vamos para a próxima e vamos resolver. Então, a gente precisa fazer várias investigações, principalmente se você nasceu já nesse peso. Porque aí não tem um lugar onde você vai dizer, foi isso daqui que fez eu entender conscientemente. Foi uma coisa que você entendeu, mas às vezes não tá tão claro conscientemente. Muitas crianças que não se lembram também podem ter sido vítimas de abuso na infância e não se lembram, né? E não sabem por que estão acima do peso. Mas muitos abusos, eles são bloqueados pela mente, né? Como uma forma de proteção, de defesa. Então a criança não sabe que ela teve um abuso, ela não sabe que ela passou por um processo de violência, ela não sabe que ela passou por isso. Ela só não consegue entender porque que a vida dela não anda, porque que a vida dela tá bloqueada, porque que ela só engorda e não consegue emagrecer, porque que ela acaba tendo desafios com a sexualidade. Então pode ter ali memórias escondidas que eu não sei, que eu não consigo ver, que não é de um lugar onde eu consigo me lembrar. E, infelizmente, a gente precisa olhar para o fato de que o abuso infantil ele é uma coisa muito comum, né? Que grande parte, não sei, não lembro mais o número, mas é um número absurdo as pessoas que passam por abuso infantil, né? Graças a Deus, cada vez mais vem sendo falado desse assunto e tendo
percepções e discussões maiores, ajudando as crianças mesmos a se defender disso. Mas na minha geração, na geração anterior, isso era uma coisa extremamente comum, era uma coisa que... E o que acontece? A criança, ela vai se sentindo culpada. O grande problema do abuso é a culpa que eu carrego, sabe? Porque a criança, ela não consegue ter essa percepção de que o culpado é o adulto, que o adulto é que não, sabe, não devia estar fazendo aquilo. Porque para a criança, quando a criança olha para o adulto é a pessoa que sabe o que está fazendo. Então, se o adulto sabe o que tá fazendo e o que ele tá fazendo é ruim, é uma coisa que não é legal, a culpa é minha. Eu tiro o meu valor, a criança tira o seu valor. Inclusive, quando a criança apanha, ela não consegue sentir raiva e ódio dos pais. Ela só sente raiva de si mesma, né? Ela só sente ódio de si mesma. Então, todas essas percepções, elas são percepções mais profundas que a gente precisa avaliar, que a gente precisa olhar de onde é que vem, né? Muitas pessoas também começam a engordar, às vezes, quando eu entro no mercado de trabalho. Então, posso ter essa percepção de tipo assim, pessoas sérias, elas não ficam o tempo todo indo na academia. Pessoas sérias, a gente tem uma crença de que pessoas muito ocupadas, elas são pessoas bem-sucedidas. Essa é uma crença de inconsciente coletivo, gente. É muito triste essa crença e muita gente tem essa crença e nem se dá conta que tem essa crença, mas vive ocupada. Ai, nossa, eu tenho muita coisa pra fazer. Ai, eu tô sempre muito ocupada. Ai, eu tô sempre muito correndo. Sabe, essa sensação, é uma sensação. Não é que a pessoa tá de verdade. Entende? Porque dá pra ser muito produtivo o dia todo, fazer muitas coisas o dia todo, sem essa sensação de, meu Deus, tô muito ocupado, meu Deus, tô fazendo muita coisa, sem precisar ficar cacarejando pra todo mundo o tempo inteiro que você é muito ocupado. Aí é que eu sou muito ocupado. Quando começa a falar, não é que eu sou muito ocupado, não é que eu tenho muita coisa pra fazer. Crença de precisar ser importante a partir de uma ocupação. Entende? Não precisa de verdade desse cacarejar, desses bafos. Ai, meu Deus, é que você não sabe o tanto de coisa que eu tenho pra fazer. Não, sei, tem um monte de coisa pra fazer, mas dá pra fazer isso tranquilo, sabe? Dá pra fazer aliás, quanto mais tranquilo você faz, mais coisa você faz. Quanto mais esbaforido você... Meu Deus, menos coisa você faz. Porque você gasta energia ali nessa ansiedade de, meu Deus, tem muita coisa pra fazer. Calma, ok, organiza todas as coisas que tem que fazer, vai fazendo uma de cada vez, você não consegue fazer mais do que uma coisa de cada vez, vai fazendo uma de cada vez. Então essa crença da ocupação, ela tá muito ligada também ao fator do emagrecimento e do peso, muitas vezes em homens, né? Imagina que com tudo que eu tenho pra fazer, eu vou gastar tempo na academia. Imagina o que as pessoas vão pensar que eu... Imagina que eu vou... Não, sabe? A gente tem umas crenças antigas, sabe, enraizadas, dessa coisa de quem vai pra academia é desocupado, né, gente? Quem vai pra academia, isso é coisa de desocupado, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Faz pouco tempo, é muito recente esse falatório todo sobre cuidar da saúde, sobre qualidade de vida. É recente demais, gente. Entende? Hoje, as pessoas que estão nascendo agora, que estão vindo, elas vão ter mais informação, elas vão descer dentro de um mundo que, ok, ir pra academia todos os dias, cuidar do corpo todos os dias é uma coisa aceitável, natural. Mas não era assim nas gerações passadas. E a gente carrega crenças de gerações passadas, sabe? Então, principalmente quem não teve isso em casa. Então, ter essa percepção de que, não, imagina, eu não tenho tempo pra academia, eu não tenho tempo. E aí, é uma ideia, assim, uma autoimagem que se eu aparecer com um corpo muito magro, sarado, as pessoas vão dizer que eu, tá com tempo, né, tá indo na academia, olha ali, tá indo na academia, sabe, essa coisa de, tá se cuidando, tá querendo o que agora que tá se cuidando, sabe, o que tá acontecendo? Então tem todo um olhar inconsciente, escondido, que faz com que a gente não perceba algumas crenças que a gente carrega. Então,
Um exercício muito bom para você fazer, para você identificar suas crenças, eu vou passar 2 exercícios. O primeiro exercício, esse exercício de você fazer essa autoanálise de quando que começou, de quando que terminou, de quando que começou de novo, se teve essas oscilações ao longo da vida, se você engordou uma vez e nunca mais conseguiu emagrecer, se algum episódio que você passou piorou isso muito mais. Então você vai fazer essa autopercepção do que está acontecendo com você, de como que isso se dá. Depois, vou passar outros 2 exercícios para você fazer, tá? Gente, tô passando aqui, vocês percebem que, não sei se eu tô passando aqui conteúdo para vocês riquíssimos, obviamente em um tempo super curto pra gente conseguir passar o máximo de coisas que dá, mas aproveitem muito esse conteúdo, porque só esse conteúdo aqui pode fazer uma grande diferença, sabe? Uma mudança interna. Eu lembro que eu falei na aula passada, quando a gente muda interno, o externo muda automaticamente. Quando a gente muda o externo muda automaticamente. Você não vai precisar fazer força, sabe? Eu preciso fazer muita força para fazer atividade física. Não, quando você internamente tem clareza de que isso é bom para você, de que isso é o que você quer, é o que você realmente quer, cara, não precisa fazer força, isso vai acontecendo naturalmente. Você vai escolhendo melhores alimentos. Na mentoria da turma passada, tinha uma aluna que começou dizendo: eu não tenho tempo para fazer nada. Eu trabalho das 7 da manhã, chego em casa às 8 da noite, preciso cuidar dos meus filhos, botar eles pra cama, sou sozinha, não sei, tá? Desesperada, assim. Não consigo fazer atividade física, não consigo comer direito. Ok, crença da ocupação. Né? Crença de que precisa estar o tempo todo ocupada para ser vista, para ter valor. É aquela criancinha, sabe, que quando era criança ficava correndo de um lado pro outro, correndo de um lado pro outro para tentar mostrar para a mãe que estava fazendo alguma coisa, para tentar mostrar pro pai que estava trabalhando, sabe, como forma de ter um valor. Então a gente vai identificando essas coisas, sabe? Mas aí, cara, começamos a trabalhar na mentoria, os exercícios, tá bom, se não consegue não tem problema, não precisa se forçar a fazer nada, porque a mentoria a gente tem isso, nada é forçado, nada pode ser forçado. Se a gente botar força, a gente vai fazer um tempo, a gente vai cansar, a gente vai desistir, não vai fazer mais. Então não pode ser na base da força, sabe? Por isso que eu falo muito lá no Instagram, precisa ser na força do amor próprio, porque na base da força você não tem força suficiente para aguentar muito tempo. Se você tivesse, você já teria feito. Entende? Já teria ido lá, feito. Não. Então não pode ser na base da força. Precisa ser na base da mudança interna que acontece com você. E aí sim, isso começa a ter sei lá, parece que alguma coisa te puxa, tipo, nossa, hoje eu preciso fazer exercício físico, sabe? É uma coisa que você diz, nossa, né? Hoje essa menina da mentoria mesmo, tipo, ela tá acordando 6 horas da manhã, indo pra academia, e ela disse, não tá pesado, tá super fácil, tá leve. Eu acordo de manhã, minha filha começou a querer ir comigo na academia, a gente vai pra academia, eu volto, tomo café, me arrumo, vou pro trabalho, sabe? Então, não é a força, é uma disponibilidade interna que surge quando as crenças elas são eliminadas. É isso que começa a acontecer. Então aproveitem muito esse conteúdo. Aproveitem, se vocês não curtiram, curta esse vídeo, né? Já compartilha com alguém que você sente que vai ajudar esse material. Comenta aqui embaixo no vídeo. Tudo isso é muito bom para ajudar a gente também a divulgar mais esse trabalho para mais pessoas. Então vamos lá, anotem aí o primeiro exercício. Eu vou ensinar 2 exercícios para vocês. O primeiro exercício para você identificar quais as suas crenças que te impedem de emagrecer é você olhar para pessoas que têm um corpo bonito do jeito que você quer. Só que você vai olhar e você vai perceber qual é a sensação interna que surge, o desconforto interno que surge quando você vê uma mulher muito bonita, quando você vê uma mulher, sei lá, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, saindo maravilhosa do seu carro, entrando na academia, o desconforto de ver uma mulher de biquíni do seu lado. Quais são os desconfortos quando você vê, sei lá, um cara bonitão passando, todo sarado? Quais são os desconfortos que surgem? O que a sua mente fala? Do que a sua mente chama essas pessoas? Sabe? Qual é o julgamento que existe dentro da sua mente em relação
a essas pessoas, né? E aí lembra, tipo, é uma mulher com um short muito curto. Mas eu não tô pensando, eu não tô julgando ela por causa do corpo, eu tô julgando porque, não precisava já um short tão curto. Lembra que o subconsciente não entende as coisas separadas, ele bota tudo na mesma caixa. Se você tá julgando a moça que tá usando lá um short curto, você tá dizendo pro seu subconsciente que você não quer aquele corpo, que aquilo é vulgar. Não, porque o seu subconsciente entende o quê? Se você emagrecer e ficar bonita, você vai ser vulgar também. E se você julga tanto uma pessoa vulgar, eu não posso deixar você correr o risco de ser uma pessoa assim. Você precisa ser a puritana, você precisa ser séria, você precisa não sei o quê, você precisa, sabe? Então, a mente vai boicotando. Então, a primeira forma de você identificar quais as suas principais crenças é identificando os seus julgamentos da pessoa que tem o corpo que você gostaria de ter, da pessoa que conseguiu emagrecer, da pessoa que fez esse movimento. Tipo, mas é porque ela conseguiu porque ela não tem filho, sabe? Mas ela consegue porque ela não tem tanto trabalho como eu tenho trabalho. Ela não consegue porque o marido dela ajuda. Essas coisas são tudo julgamento que não tá atrapalhando a outra pessoa, tá atrapalhando você, sabe? Tá boicotando os seus sonhos. Então, anote aí para você ir identificando. Segundo exercício. Esse exercício você vai fazer ele num momento que você estiver em silêncio. Você vai para um lugar onde você está em silêncio, tranquila, você com você mesmo. Você vai fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração. Você vai respirar fundo, profundamente. Você vai fazer esse exercício várias vezes, tá? Eu quero descobrir na primeira. Não, às vezes você vai ter que fazer várias vezes para vir alguma coisa. Mas ele funciona 100% das vezes. O problema desse exercício não funcionar, e ele só não vai funcionar, é porque você não ouve o que o seu corpo fala para você. Você não se permite deixar com que o seu corpo traga as informações que já estão dentro dele, já tá aqui. Então eu preciso silenciar muito a minha mente, silenciar muito os meus pensamentos, para eu conseguir fazer esse exercício de um lugar onde eu consiga de verdade ouvir o meu corpo, ouvir o meu subconsciente. Então você vai fazer ele num momento de silêncio. Você pode ir fazendo agora, enquanto você está ouvindo o exercício, você pode ir fazendo. Depois você, ok, eu vou anotar e vou fazer de novo várias vezes, até eu ir descobrindo quais são as crenças que estão aqui boicotando o meu processo de emagrecimento. Então você vai colocar a mão no seu coração, vai fechar seus olhos, vai respirar fundo. Aí você vai criar uma imagem mental de um corpo de você magra, de você no corpo que você gostaria de ter. Você vai imaginar esse corpo em vários lugares. Vai imaginar ele com o seu marido, com a sua esposa, vai imaginar ele no seu trabalho, vai imaginar ele na sua família, vai imaginar ele com um grupo de amigos. Você vai imaginar o seu corpo magro, bonito, andando onde você anda hoje, sabe? Com as roupas que você gostaria de estar usando. Você vai imaginando esse cenário. Quando você conseguiu formar a cena, você vai perguntar para o seu subconsciente a seguinte pergunta: subconsciente, o que de ruim acontece se eu tiver esse corpo? E você vai deixar o sentimento vir, vai deixar a percepção vir, sem atrapalhar e sem julgar ou duvidar. Não pode ser isso. Deixa vir. Subconsciente, o que de pior pode acontecer se eu me tornar magra e bonita? Se eu me tornar alguém elegante? Se eu me tornar alguém que chama atenção? O que de pior pode acontecer? Nesse momento, o seu subconsciente vai trazer várias percepções para você, dos medos que você tem de emagrecer, das percepções do que ele acha que pode acontecer se você estiver muito magra e muito bonita. Sabe, tudo isso vai brotar dos julgamentos que você vai receber das outras pessoas se você estiver magra e bonita. Então, observa, vai trazendo clareza. E esse exercício é um exercício para você fazer várias vezes, sabe? Várias vezes. Na aula de amanhã, a gente vai aprofundar nesse exercício, eu vou te ensinar outras técnicas e a gente vai começar a dar clareza sobre quais os movimentos eu preciso fazer internamente para mudar esse padrão, para mudar essas crenças, para que o meu corpo realmente sinta que o que eu quero é emagrecer,
que o que eu quero é ter o corpo desse jeito. Então eu vou ensinar, vou mostrar para vocês algumas técnicas, alguns exercícios para essa mudança de padrão acontecer no episódio de amanhã. Lembrando que aqui embaixo tem o link da aplicação da mentoria Voe. A mentoria Voe é um processo de 3 meses, onde eu vou acompanhar você semana após semana na mudança de crença, na mudança de autoimagem, na mudança da percepção sobre si mesmo, numa construção de um você mais seguro, mais confiante, mais forte, que isso tudo vai se refletir no seu corpo físico, vai se refletir na forma física do seu corpo. Só que esse processo é um processo muito intenso e realmente para entrar nele, você tem que estar realmente disposto e muito preparado a fazer uma mudança, porque mudar o seu corpo é muito mais do que só mudar o seu corpo. É uma mudança interna que acontece muito forte. Então eu vou selecionar algumas pessoas que realmente estejam nesse momento de, cara, não quero mais viver essa realidade que eu tô vivendo, eu quero mudar o meu corpo, eu quero mudar a minha vida, né? Porque não é só mudar o corpo, mudar o seu corpo requer mudar um monte de coisa interna que tá te atrapalhando, que tá te incomodando, e você vai precisar de coragem para olhar para tudo isso. Só que são 3 meses que você vai liberar dores, situações de uma vida toda e se sentir leve por uma vida toda, né? O nosso processo não é para você emagrecer e depois engordar de novo. Nosso processo é um processo de construção para a vida toda. Então, para você participar, você preenche essa aplicação, eu vou ver as suas respostas. Se você for aprovado para participar, eu entro em contato com você para te passar as informações de como essa mentoria vai funcionar. Ok? Eu espero você amanhã no nosso episódio para a gente dar continuidade nesse processo de ter uma mente leve para ter um corpo leve. Um beijão e lembra de comentar aqui no vídeo como foi para você e de compartilhar com pessoas que você sente que vai ajudar. Tchau, tchau e até amanhã!